Queria pedir a Elane César que chegasse mais para cá um pouquinho e ficasse em pé. Silvia não, Silvia fica sentada por enquanto. E vocês também que se levantassem. Aqui, irmãos, é meus braços e minhas pernas. Agora, amor, levante aí, faz favor. Aqui é minha cabeça. Que eu, sem essa mulher, não sou nada. Uma saudação para eles, irmãos. São os colaboradores do Departamento da Família. E eu peço a vocês, em suas orações, que não esqueçam da gente, porque não tem sido fácil. Amém? Obrigado a vocês, tá bom? Podem ficar, assistir o culto lá embaixo. E eu também vou descer para ficar mais perto dos irmãos. Irmãos, eu gostaria de falar duas coisas inicialmente para vocês hoje. A primeira é que um dia Deus falou através de uma mula para Balaão. Ô irmão, se Deus usou uma mula, eu tenho certeza que Ele pode me usar nesta manhã. Mas o meu pedido é que vocês esqueçam do irmão Menandro, porque talvez ele seja muito mais falho do que cada um de vocês. Eu vou repetir isso que eu falei. Eu quero pedir a vocês que esqueçam do irmão Menandro, porque talvez ele seja muito mais falho do que cada um de vocês. Mas eu creio que ele, através de mim, pode trazer uma mensagem para você. Da mesma forma que trouxe para mim quando eu ouvi essa mensagem. A mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem que eu ouvi no último concílio de anciãos. E cada palavra do pastor daquela mensagem, eu começava a pensar na nossa igreja, começava a pensar em mim. E quando ele fez o apelo no meu íntimo, eu disse, eu quero ser essa pessoa. Então peço a vocês, por favor, escute a mensagem e não o mensageiro. Que Deus seja louvado. Vamos curvar as nossas frontes. Não desmerecendo a oração que já foi feita, mas pedindo a Deus porção dobrada do Espírito dele. Bom Pai, eu quero te suplicar, Senhor, a tua presença, a continuidade da tua presença. Que cada movimento, que cada pensamento esteja aqui tão somente voltado para o Senhor. E que a mensagem que o Senhor escolheu possa encontrar um espaço no meu coração e na minha mente. E que essa seja a palavra de cada um dos irmãos. Porque antes, Senhor, de que esta mensagem seja para eles, ela já foi para mim. Nos guarda neste dia. Nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Quantos aqui têm amigos? Quem tem amigos? Amém? Poxa, teve gente que não levantou a mão. Não vou pedir de novo não, porque talvez tem pessoas que realmente não têm amigo, né? Mas o que fazem os amigos, irmãos? O que fazem os amigos? Pode falar aí alguma coisa que o amigo faz? Diga, minha irmã. Né, minha irmã? Diga só uma coisa que a senhora faz com ela, como amiga. Faz tudo. Mas eu queria ouvir a participação de vocês. O que é que os amigos fazem? Diga. Como? Fala, né? Fala a verdade mesmo que doa. Diga, minha irmã. Uma coisa, irmã, que a senhora faz com sua amizade com ela. Uma. Sim. Amém. Ela esteve presente em todos os momentos. Mais um. Diga, meu irmão. Ensina a falar de Deus.
Não esquece a data do aniversário. Pode falar, Safira. Ora, amigo ora pelo amigo. Irmãos, amigo come juntos? Amigo conversam? Amigos passeiam juntos? Diga, Dudu. Amigo ouve o outro? Amigo briga, irmãos? Briga. Eita, todo mundo disse briga. Mas é isso mesmo, irmãos. Amigos brigam. Mas brigam e se resolvem. Briga de amigo que não se resolve, não é briga de amigo. Aquela amizade, ela foi dilacerada através de uma briga, então ele não perdura. A Bíblia fala de que Deus era amigo de algum homem aqui na terra, ou algum homem era amigo de Deus? Quem era esse homem? Olha, já trouxe um aqui, ó, Lázaro, mas tem mais um aí, que esse Enoque, tem mais um, Abraão. É de Abraão que a gente vai conversar um pouquinho hoje, meus irmãos. É sobre Abraão. Queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 41, verso 8. Eu gostaria que todos tivessem acesso a essa passagem, que todos lessem o verso 8 de Isaías 41, tá certo? Isaías 41, 8. Eu vou esperar, que eu não quero ninguém atrasado. Irmãos, eu preciso fazer alguma coisa com esse microfone para ele não dar essa microfonia? 41, 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão. Irmãos, quem falou que Abraão era amigo dele, quem foi? O próprio Deus. Que privilégio, irmãos. Como eu gostaria que Deus estivesse dizendo nesta manhã: você conhece Menandro, o meu amigo? Irmãos, é privilégio de poucos. Eu poderia até dizer que Deus é amigo de todos, mas eu não sei se todos são amigos de Deus. E a declaração do Deus do Altíssimo, do grande eu sou, do Senhor dos exércitos, é de que Abraão era o amigo dele. E eu vou ousar fazer uma pergunta: quem aqui é amigo de Deus? Amém. Amém, meus irmãos. E a gente viu aqui que a Bíblia fala de outros amigos de Deus, né? Enoque, Lázaro. Pedro, João e Tiago andavam com Jesus Cristo mais agarradinhos. Moisés, Elias, todos esses declaradamente amigos de Deus. Jó. E que bom que você levantou a mão declarando: Senhor, eu sou o seu amigo. Que bom que você fez essa declaração nessa manhã. Mas vamos detalhar, irmãos, pela Bíblia, algumas coisas sobre o que a gente já falou de que os amigos fazem. Os amigos segredam? Segredam. Gênesis 18, veja aí, de 1 a 3. Gênesis 18, de 1 a 3. Eu estou quase como César, viu? Mas vai dar para ler. Amém? Apareceu o Senhor a quem?
nos carvalhais de Mare, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Irmãos, qual é a hora do maior calor do dia? Meio-dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Tá bom aí. Agora leia o verso 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Irmãos, o que a gente está vendo aí é o divino revelando de que alguma coisa que ele ia fazer, ele chamou Abraão para contar. Imagine a intimidade que existia entre eles. É Deus dizendo: eu vou esconder, eu vou ficar sem dizer para Abraão o que eu vou fazer. Irmãos, algo que o universo não sabia. Abraão tomou conhecimento primeiro pela amizade, pela relação que ele tinha com Deus. Deus tem falado alguma coisa para você e para mim, meus irmãos? Deus tem segredado alguma coisa para mim e para você? Segredo a gente só conta aos íntimos. Imagine aí Elane Cristina. Ela estava desconfiando que estava grávida, mas ainda não tinha o seu planoteste, não, já existe outro nome que eu esqueci agora. Planoteste já foi ultrapassado, mas ainda não sabia o resultado. Mas ela estava com aquela vontade lá no coração: não, só vou falar com o Ângelo quando eu tiver certeza, para a gente não soltar fogos em vão. Mas ela se segurou e disse: não, eu vou falar com Michele, minha amiga. Michele, eu tenho uma coisa para te contar. Eu acho que eu estou grávida. Mas, por favor, não fale a ninguém, porque eu não tenho certeza. E a primeira pessoa que eu quero que saiba quando eu tiver certeza é Ângelo, meu esposo. Irmãos, ela falaria isso para qualquer pessoa? Não fala, irmãos. Porque você segreda a quem você confia. E quando Deus diz: ocultarei de falar isso para Abraão, é porque ele sabia com quem ele ia falar. Amigos ficam mais um pouco, irmãos. Veja aí Gênesis 18, 22. Aí mesmo, é só olhar o versículo depois. Então, partiram, a gente leu que foram 3 anjos que apareceu na frente de Abraão, né? Um era o Senhor e mais 2 anjos. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Sabe por que Abraão permaneceu, irmãos? Porque o amigo quer sempre ficar mais um pouco. Às vezes todo mundo vai embora, mas o amigo fica sempre ali. Se você for para uma festa de aniversário, é comum. Chega um momento em que todo mundo já comeu, já bebeu, já conversou, mas se você for olhar no final de festa, quem fica são os mais achegados, são os amigos. As pessoas se demoram mais. Por quê? Porque, amigos, o assunto não acaba. E às vezes poderia virar à noite. Observe que os anjos já se deslocaram para Sodoma, para Gomorra. Mas Abraão permaneceu com o Senhor, pela intimidade. Vamos conversar mais um pouquinho. Logo que eu entrei aqui na igreja, eu observava muito uma coisa. Sempre aos sábados, eu saía correndo, porque eu tinha que entregar bolos nas padarias. Então, terminava o JA, algum programa assim que tinha no sábado, eu ia correndo para casa, para ir fazer a distribuição dos bolos. Mas eu sempre encontrava Adnilson e Figueiredo
em alguma esquina. Quando não era na porta da igreja, era ali na esquina do Sorbonne, né? No Sorbonne, aquela escola ali. E eu sempre comentava com Silvia: pô, amor, observe como é a amizade de Figueiredo com a de Nilson. Eles estão sempre ficando um pouquinho mais. A amizade de Abraão com Deus, irmãos, era desse tipo, que sempre fica um pouquinho mais. Sempre fica um pouquinho mais. E eu quero vos fazer uma pergunta nessa manhã. Qual é a forma que você tem de falar com Deus, meu irmão? Qual é? Diga. Como é que você pode falar com Deus? Orando. Será que nós temos ficado um pouquinho mais, irmãos? Como é a forma que a gente pode ouvir a Deus? Lendo a palavra. Será que a gente tem se demorado um pouquinho mais em ouvir a Deus? Para poder ouvir a declaração dele, Menandro, o meu amigo Menandro, para ouvir dele o meu amigo Hipólito, o meu amigo Jorge. Nós temos, irmãos, nos demorado mais um pouco em ouvir o Senhor e em falar com o Senhor, para poder ouvir uma declaração dessa. Amigos e irmãos, ele tem intimidade. Gênesis 18, 23 até 33. Deixa eu falar o contexto primeiro, já que a Bíblia já está aberta. Irmãos, simplesmente, o Senhor tinha que destruir Sodoma e Gomorra pelo pecado que tinha lá. Eu gosto sempre de frisar de que Deus não destrói as pessoas. Deus destrói o pecado. Mas se eu prefiro ficar com o pecado e rejeitar o Senhor, por consequência da minha escolha, eu serei aniquilado. Porque a palavra é clara em dizer de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então nunca pense de que Deus foi para Sodoma e Gomorra destruir pessoas, eliminar pessoas. Ele foi destruir o pecado, mas como consequência da escolha deles, eles foram destruídos. Então Deus chega assim e faz: olha, eu vou falar com Abraão, meu amigo, o que eu vou fazer. E Deus diz para Abraão o que ele vai fazer. Veja aí agora o versículo 23 até o 33, o que diz. E aproximando-se a ele, disse, olha o que Abraão disse para Deus: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos, Senhor, lá dentro de Sodoma e Gomorra, naquela cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele se encontram? E o que foi que o Senhor lhe respondeu? Ele não, continua dizendo: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor dos 50 justos. E disse mais Abraão, irmãos, olha a intimidade, eu gostaria de chamar a atenção da intimidade. Aí é Abraão insistindo com Deus, porque eu tenho uma noção, irmãos, de que Deus é o Deus Todo-Poderoso, e às vezes por achar tanto que Ele é esse Deus de poder, que tem sua majestade, eu não me achego a Ele, eu não consigo relaxar na presença do Senhor. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer hoje tirar essa visão de você. Ele é um Deus de respeito, um Deus de amor, Ele é a majestade, Ele é o grande eu sou, é o Senhor dos exércitos, mas Ele está disponível, acessível, ao seu lado para você dialogar com Ele. Mas para isso é necessário ter intimidade. E Abraão continua insistindo, e ele vai descendo, irmãos, mas Senhor, se tiver 45, se tiver 30, se tiver 35, se tiver 20,
E chega uma hora que se tiver Deus diz, olha, se tiver um justo eu não destruirei. E aqui está a maior prova do amor de Deus, por mim e por você. Intimidade que Abraão tinha com o Senhor. Deus amava o povo de Sodoma e Gomorra, Abraão também amava, e é por isso que ele insistiu com Deus, para saber de Deus o que era que aconteceria realmente. E Abraão ficou sabendo naquele dia, irmãos, de que não existia um só que se salvasse em Sodoma e Gomorra. E o que tinha lá foi separado antes da destruição. Tudo isso, irmãos, por causa da intimidade. Mas uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar: amigo, tem hora para chegar? Amigo, ele é inconveniente? Irmão, se ele for verdadeiramente seu amigo, qualquer hora que ele chegar na sua porta, você o atende. Qualquer hora que um amigo chegar, você atende. Olha, eu tenho um amigo que é pastor, o pastor Wellington. O pastor Wellington foi para a Espanha, quando o Jackson mais Ana Lídia estava na Espanha. E lá o pastor Wellington ficou hospedado na casa de uns amigos de Jackson e Ana Lídia. E fez amizade lá com o dono da casa. O tempo passou, o pastor veio embora, o Jackson e a Ana Lídia também. E esse cidadão que hospedou o pastor lá, veio aqui para Salvador. E trouxe uma lembrança para entregar ao pastor Wellington, que é meu amigo pessoal. A gente foi criado junto no seio da igreja, e eu tenho como uma pessoa assim, muito importante. E aí esse irmão, que eu esqueci o nome, como é o nome, Jackson? Genaro. E aí Genaro fez: irmão Menandro, o pastor Wellington está por aqui, porque ele conversou com ele, ou por WhatsApp, ou por telefone, e eu tenho uma lembrança para entregar para ele. Ele disse que viria aqui, e foi lá para casa de noite, na esperança de encontrar o Wellington, o pastor Wellington, porque o pastor Wellington iria lá em casa. Aí eu disse a ele: Genaro, tudo bem que você está aqui, são 9 horas da noite, 8, não me lembro mais no detalhe, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Pastor Wellington, quando ele vem aqui em Salvador, ele vai em muitas casas, porque ele é um pastor de muitos amigos. Pense em um pastor de ovelhas, é o pastor Wellington. Então ele sai visitando um, visitando o outro, e às vezes quando ele chega aqui em casa é meia-noite. E já teve dia dele chegar e a gente conversar tanto, ele: olha, eu vou dormir aqui mesmo. Ele disse: é mesmo? Eu disse: é. E ele foi para casa, talvez um tanto quanto entristecido, porque o pastor Wellington não havia chegado. Não sei se já era 10 ou 10:30 da noite, mas quando foi umas 11:30 mais ou menos da noite, quem chegou lá? Pastor Wellington. Eu digo: olha, eu tenho certeza que eles ainda não foram dormir. Botei no carro, vamos lá na casa de Jackson e Ana Lídia para conversar com o pastor e Genaro. Irmãos, amigo não tem hora para chegar. E se você desenvolver uma amizade com Deus, Ele vai bater na sua porta a qualquer hora. E você vai abrir, e Ele vai entrar. A atitude de Abraão foi logo preparar alguma coisa para o Senhor. E você vai preparar, e Ele vai ceiar com você, porque esse é o desejo dEle. Deus quer ter uma relação comigo e com você, irmãos, de bater na sua porta, ou você bater na porta dEle, a qualquer hora. Ou você acha que em algum momento você se ajoelha e ora e Ele não escuta? Você acorda de madrugada, Ele está pronto para te ouvir. Se for queixa, Ele vai ouvir. Se for agradecimento, Ele vai ouvir. Se você murmurar também, Ele vai ouvir. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é o seu amigo. Porque Ele é o meu amigo. Tomara que tal qual Ele é o meu amigo, eu possa ser amigo dEle. Tal qual Ele seja o seu amigo, você possa ser amigo de Deus. Para que Ele chegue na sua porta e bata a qualquer hora. Mas um dia, irmãos, Deus visitou Abraão de madrugada. Como amigo não tem hora para chegar. E às vezes, Deus faz pedidos estranhos. Amigos faz pedidos que talvez fosse impossível. Mas se é amigo, amigo pede mesmo o que for. Amigo lhe dá trabalho. Outro dia um amigo meu me ligou e disse: olha, eu estou longe, estou distante,
eu queria que você fosse lá na casa de meu filho, lá não sei aonde, lá perto do aeroporto. Para quê? Para você dar R$ 20 a ele, porque era para eu chegar hoje, eu não consegui chegar, os meninos estão lá sem dinheiro e precisam ir para a escola amanhã de manhã. Eu vou, meu irmão. Era 11 horas da noite, eu peguei o carro e fui lá levar R$ 20, porque é meu amigo. Entende? E amigo faz essas coisas. Eu quero convidar um amigo meu que está aqui no meio da gente hoje, Elton, faça favor, meu irmão. Por favor. Pode vir aqui, por favor. Tem muito tempo que eu não vejo Elton, irmãos. Sinceramente, eu nem me lembro quando foi que eu vi Elton. Mas nunca esqueci de você, meu irmão. Mas quando eu resolvi fazer esse sermão, eu resolvi sair ligando para um mundo de amigos meus. Pelo menos os que eu me lembro, que eu considero como amigos, por algo que a gente já viveu junto. Continue aqui, por favor, só um minutinho. Mas qual foi minha decepção, irmãos? Alguns amigos que eu liguei, que já está afastado do Senhor, e ouvi de uns 3 assim, dizer assim, não, eu não vou não tenho tempo não, amanhã não. E eu fiquei pensando, irmãos, dizem lá em casa que eu sou tipo Kimi Raikkonen. O cara ganhava a taça da Fórmula 1, era o campeão, e não dava um sorriso, que eu sou homem de gelo. Mas ontem eu desaguei de choro no trabalho, quando meus colegas me disseram assim, não vou não tenho tempo não. Com todo, nem posso descrever como. Eu fiquei triste, irmãos, em ouvir aquilo de amigos meus que já estiveram comigo no seio da igreja, afastados do Senhor. E eu percebi, irmãos, que em algum momento eu deixei aquelas amizades. Eu devia ter continuado com aquelas amizades, quem sabe eles não estivessem distantes. Irmãos, verdadeiramente, eu não fui amigo desses colegas meus que ontem recusaram estar aqui hoje, mas eu orei entregando eles nas mãos do Senhor. Mas amigos faz pedidos estranhos. Eu vou contar um pedido que eu fiz a Elton, irmãos, em 1978, não sei se ele vai lembrar disso. Debaixo de uma amendoeira, no Luiz Tarquínio. Irmãos, eu tive uma doença chamada coqueluche. Não sei se alguém aqui já teve. Quem tem coqueluche, quando está na fase final, já melhorando, dá uma crise de tosse, que é horrível. Você fica, às vezes, 15 minutos sem parar de tossir. O rosto fica todo vermelho, coloca muita secreção para fora. E quem tem coqueluche, a bola do olho branco, ela fica com a pinta de sangue. Então, eu estava indo para a escola com o óculos de meu irmão, para esconder a pinta de sangue, porque os meninos na escola chacoalhavam. Eu era quinta série, foi minha primeira quinta série, que eu estudei a quinta série 4 vezes. Por favor, não aprendam isso não, viu? Os meninos aí, tá ouvindo, Pedro? Não aprenda isso, quinta série para estudar só uma. Mas na primeira quinta série, irmãos, antes, bateu o sino, era dia de prova. Eu não era da sala de Elton, mas nós éramos amigos. E eu dei a crise de tosse. E eu pedi a Elton para não sair e ficar comigo. O sino bateu. E Elton ficou comigo, irmãos, perdeu a prova naquele dia. Sabe por quê, irmãos? Era pela nossa intimidade, Elton. Você lembrava disso? E ainda quebramos o óculos. O óculos do meu irmão quebrou, tem esse fato, ele lembra. Aí já é outra história. Você lembrava desse detalhe, meu irmão? Lembrava, com certeza. O Elton hoje, irmãos, o Elton é pastor da Igreja Batista Moriá. Amém? Meu irmão, eu quero que Deus lhe abençoe. E quero te agradecer por ter vindo hoje aqui, para poder mostrar esse exemplo de amizade que a gente teve um dia e que continua. A sua família é linda, viu? Que Deus possa lhe abençoar, viu? Uma saudação para Elton, irmãos. Amém. Gênesis 22, irmãos.
Irmãos, Deus havia feito uma promessa a Abraão, de que através dele, todas as famílias da terra seriam o quê? Irmãos, se a sua e a minha família é bendita, foi por intermédio da amizade que Abraão tinha com Deus. Mas agora Deus que prometeu a dar a Abraão a descendência, através dele abençoar todas as famílias, concedeu a Abraão ter um filho já na sua velhice, e olhe que a sua mulher era estéril. Deus chama Abraão, irmãos, de madrugada. E eu fico imaginando, irmãos, que Deus nesse dia chamou bem baixinho para não acordar Sara. Abraão, Abraão, Abraão. E Abraão, eis-me aqui, Senhor. E Deus diz para Abraão, irmãos, pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, aquele que você ama, e oferece para mim em sacrifício. Difícil esse pedido, irmãos? Muito melhor uma crise de tosse de qualquer luxo, né? Perder uma prova. É certo, irmãos, é certo que você não vai passar a provação que Abraão passou, porque Deus dá o frio conforme o cobertor. Você não tem tentação além das suas forças. Mas Deus pode estar pedindo muitas outras coisas, seus amigos podem estar pedindo muitas outras coisas, e que você pode fazer talvez, e que talvez também não esteja fazendo. Pedido estranho, irmãos. Ele deu o filho a Abraão, disse que através dele seria bendita todas as famílias, que multiplicaria, e agora ele pede o filho em sacrifício. Tem uma coisa que acontece nas entrelinhas desse texto aí, irmãos, que diz que Abraão arrumou os cavalos, as jumentas para sair, de madrugada, foi chamado, foi. Pegou 2 servos e saiu com Isaque para um lugar que Deus ia mostrar para ele que ele não sabia onde era ainda. Na fé, para sacrificar os filhos. E chega um determinado ponto que Deus diz aos servos: olhe, fique aí, que eu vou sozinho com o menino. E a luz menor, o espírito de profecia, através do livro de História da Redenção, na página 81, capítulo 10, ele traz um detalhe, por que Abraão mandou que os servos parassem. É porque Abraão, irmãos, estava decidido a sacrificar o seu filho. E o texto diz aqui o seguinte: Abraão deixou os servos no caminho e propôs ir só com seu filho para adorar a alguma distância deles. Não podia permitir que seus servos os acompanhassem, pois seu amor por Isaque poderia impedir que ele executasse o que Deus lhe ordenara. Irmãos, a Bíblia diz que eles passaram 3 dias caminhando, tempo suficiente para Abraão se arrepender de sacrificar o seu próprio filho. Ao contrário disso, ele disse aos servos: fique aí que agora eu vou sozinho com o menino, para que os servos lá não quisessem impedi-lo de fazer o que estava sendo feito, o que estava sendo pedido por Deus. Fidelidade como essa, irmãos, está difícil. Está muito difícil. Que amor é esse de um pai para com o filho que concorda em sacrificá-lo? Esse livro diz também que várias vezes Abraão tinha dito a Isaque, o seu filho, que através dele a descendência se multiplicaria, que todos seriam abençoados. E agora o filho faz uma pergunta antes de chegar no local: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, cadê os cordeiros para o sacrifício? E Deus diz ao filho: Deus proverá. Irmãos, por que Abraão fez isso? Que amor é esse que ele tinha por Isaque, seu filho?
Está aqui também na luz menor, no parágrafo 3º. Abraão cria que Isaque era o filho da promessa. Também cria que Deus queria dizer exatamente o que disse quando lhe ordenou que oferecesse o filho em holocausto. Não vacilou ante a promessa de Deus, mas creu que ele, que tinha dado a Sara um filho na velhice, e que tinha requerido dele que tomasse a vida do filho, poderia também dar-lhe a vida outra vez, porque podia ressuscitá-lo. Deu para compreender? Irmãos, Deus conhecia Abraão. Abraão conhecia a Deus, sabia que ele era o dono da vida. Então, se ele está me pedindo Isaque, eu vou dar, porque eu tenho certeza que ele pode trazer ele de volta. Irmãos, olha a convicção da amizade, olha a convicção que ele tinha no amigo, olha o quanto ele confiava. Estamos precisando, irmãos, ter essa confiança em Deus. E ele levantou o cutelo, mas um anjo do Senhor segurou, disse: Abraão, não faça isso, porque você já me provou a sua fé. Amém? Que nós possamos, irmãos, levantar o cutelo, quando Deus pedir, seja por que motivo for. Vocês são amigos de Deus a ponto de atender aos seus pedidos estranhos? Filho, termine com esse namoro. Minha filha, termine com esse namoro. Aos ouvidos de um jovem, irmãos, de um adolescente, esse é o pedido mais estranho que um pai possa fazer. Mas se ele for amigo do pai, e se o pai for amigo dele, o filho vai compreender o que o pai está dizendo. Cruel, né? Irmão Menandro agora foi na ferida. É isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo, jovem e adolescente. Se você for amigo de Deus, se você for amigo de seu pai, quando ele lhe fizer esses pedidos que parecem ser estranhos, você vai atender. Porque você sabe que ele quer o seu bem, assim como Abraão sabia que Deus podia ressuscitar o seu filho e devolvê-lo de volta. Saia deste emprego. Não vá para a balada, lá não presta. Poxa, mas o que eu mais queria era isso? Aniversário de 15 anos da minha colega da escola, que eu gosto tanto dela, todos os colegas vão. Que absurdo! Mas se você tiver intimidade com ele, você vai compreender o que ele está te pedindo. Não vá. Ou às vezes Deus diz: espere. Gênesis 5:24, estamos terminando. Andou Enoque com, e já não era o quê? Porque Deus o quê, irmãos? Eu não ouvi, Deus o quê? Vocês não dizem amém? Amém. Lucas 9:28. Abra sua Bíblia, Lucas 9:28, por favor. E eu quero mais uma vez que todos tenham acesso, não deixe de ler. O que acontece aí, meus irmãos, é um momento em que a glória de Deus se manifesta no Deus Filho. Privilégio de poucos contemplar esse momento, mas veja o que diz aí. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de... E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, que era quem? Moisés, irmãos, representando aqueles que aceitaram o Senhor e dormiram um dia no pó da terra.
O tempo de Moisés aqui nessa terra está entre mais ou menos o ano 1500 e 2000 antes de Cristo, ou 2000 a 1500 antes de Cristo. E esse momento aí, talvez Jesus tivesse 30, 32 anos ou 33 anos da nossa era. Então a gente tem uma diferença aí de quantos séculos aí? Uma diferença de mais ou menos 1500 anos. Mas quem foi que apareceu? Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, desceu ao pó da terra, mas está com quem, irmãos? Amém? Elias representa aqueles que vão estar vivos quando o Senhor voltar, não passarão pela morte. Elias não passou pela morte, porque o Senhor fez o que com Elias, irmãos? Amém. Agora João 11:11, para finalizar. Desculpe o horário. Eu gostaria que todos também abrissem suas Bíblias. João 11:11. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso o quê? Quem estava falando isso aí? Jesus Cristo. Lázaro, irmãos, era amigo de Jesus. E Jesus volta aí para fazer o que com Lázaro? Conseguiu perceber o resultado de uma amizade com Jesus? Irmãos, quem for amigo de Jesus, ainda que morra, viverá. Porque é isso que Deus quer. Deus está querendo essa relação de intimidade a um ponto de que a gente possa estar com Ele para sempre, porque Ele ama a mim e a você, mas para isso é necessário que eu tenha intimidade com Ele, meus irmãos. Isso é o resultado de ser amigos de Deus. Será que alguém chegar aqui na redondeza dessa igreja e dizer assim: vocês sabem onde tem um pessoal que é amigo de Deus? Será que as pessoas indicariam a igreja adventista do Jardim Cruzeiro? Será que se alguém chegar na sua rua, e disser assim: eu estou procurando um rapaz, eu sei que ele é amigo de Deus, eu estou procurando uma moça e eu sei que ela é amiga de Deus, eu estou procurando uma senhora e eu sei que ela é amiga de Deus, será que seus vizinhos indicariam assim? Olha, pode ir que naquela casa ali mora uma irmã, o nome dela é Dodô, ela é amiga de Deus. Será que as pessoas indicariam, meu irmão, a sua casa como amigo de Deus? Será, irmãos, que indicariam a minha casa como amigo de Deus? O que eu tenho feito com os meus vizinhos, com aqueles que me vê todos os dias, quando entro, quando saio, quando brinco, o que escutam da minha casa, determina eu como amigo de Deus, a ponto de que se alguém procurasse um amigo de Deus, eu fosse indicado? Será que no trabalho, se alguém chegasse procurando um amigo de Deus, você seria indicado como amigo de Deus? Ou você é o administrativo, ou você é o profissional que faz o seu e vai embora? E as pessoas lá não sabem que você tem uma amizade com Deus? Será que seu pai, será que você, filho, pode ser identificado como amigo de Deus? Será que você, irmã, é considerada como amiga de Deus? Queridos, essas perguntas estão batendo na minha cabeça todos os dias. Eu preciso ser um amigo de Deus. Não porque eu deseje apenas a vida eterna, mas porque esse Deus que me ama tanto, eu quero ficar com Ele. E eu sei que como resultado dessa amizade, o que eu vou ganhar é isso, é estar sempre com Ele, porque isso é o que Ele mais deseja, e é necessário que isso seja o que eu mais desejo. No início eu perguntei aqui quem era amigo de Deus.
Mas depois da gente entrar em tantos detalhes sobre uma amizade com Deus, eu não vou perguntar de novo, irmãos, porque talvez eu fique decepcionado em você não levantar a sua mão, porque você conseguiu perceber que você não é um amigo de Deus. Eu levantei minha mão no início e não vou perguntar de novo, porque talvez vocês fiquem decepcionados se eu não levantar minha mão de novo, porque não tenho sido um amigo de Deus. Mas eu gostaria que você respondesse no íntimo do seu coração a pergunta que eu vou fazer. Você gostaria de ser um amigo de Deus, irmãos? Que Deus seja louvado pela sua resposta. Porque o que Ele mais quer nessa manhã, meu irmão, é ser amigo seu. E Ele quer declarar de que você é amigo dEle, porque Ele quer viver com você eternamente. Isaías 41, 8 é o último versículo. A gente vai ler agora, todo mundo junto. Ou melhor, eu vou ler. E quando chegar na última palavra, no lugar de Abraão, você vai dizer o seu nome. Tá bom? E eu vou dizer o meu nome. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Menandro, o meu amigo. Que Deus seja louvado, meus irmãos. E que nós possamos ser amigos de Deus. No sentido da palavra, do que Ele espera que nós sejamos. Nós ouviremos uma música especial nesse momento. Somente Deus cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Quero agradecer por isso tudo que faz por mim, pelas bênçãos sem fim. Grande é o amor por mim, confio sempre em Ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor
Oremos. Grande Deus, sabemos, Pai, que Tu tens toda a majestade, de que Tu és o grande eu sou, o Senhor dos exércitos. Reconhecemos também o quanto somos pequenos, mas desejosos da Sua graça. Queremos Te suplicar o perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Te suplicar, meu Deus, que o Senhor permita que nós sejamos este amigo que Abraão foi para com o Senhor. Esses irmãos aqui, Pai, certamente no íntimo do seu coração, nesta manhã, declarou que quer ter esse tipo de amizade, esse tipo de intimidade com o Senhor. Que não fique esquecido, Senhor, mas que eles possam praticar a cada dia os atos de amigos íntimos que nós podemos ter contigo. No abrir a Tua palavra, em orar ao Senhor, em atender ao faminto, ao nu, em visitar aqueles que estão encarcerados. O nosso desejo, Pai, é ouvir da Tua boca naquele grande dia: seja bem-vindo, Menandro, meu amigo. Seja bem-vindo, Zé Roberto, meu amigo. Seja bem-vinda, Altina, minha amiga. Seja bem-vindo, Elton, meu amigo. Que Tu possas um dia, Senhor, pronunciar o nome de cada um dos irmãos da Igreja do Jardim Cruzeiro. Esse é o meu desejo sincero nesta manhã. É em nome de Jesus que eu Te peço. Amém, Senhor. Amém.